ela foge do nosso controle. E não adianta você ficar preocupado, não adianta você ficar ansioso. Ah, meu Deus, e agora? Irmão, eu já falei isso aqui, eu estava vendo um pastor falando, e eu achei interessante isso. Ele falou o seguinte, que a depressão, ela vem quando você foca muito no passado. E aí eu estava falando com a pastora, o pessoal que está chegando dos 40 para cima, né, começa a ver muito passado. Começa a falar, poxa, as oportunidades perdidas, ah, se eu tivesse feito isso, ah, se eu tivesse feito aquilo. Eu estou falando que eu cheguei nos 40, entendendo? E para mim e para minha esposa, é uma fase nova, que a gente está entrando agora. Quem já entrou, aí tem outros que estão entrando em outra fase. Olha que interessante. E eu falando com a pastora, eu falei, a gente tem que tomar um cuidado muito grande, senão a gente começa a viver do remorso. Começa a remoer coisas passadas. Ah, se eu tivesse feito isso. Ah, se eu tivesse... Irmão, não existe máquina do tempo. O que passou, já o que, igreja? Passou. A Bíblia fala que aquele que está em Cristo é novo o que, igreja? Criatura. As coisas velhas já passaram. Irmão, não é que você vai ter uma amnésia, que você vai esquecer o passado. A palavra não é esquecer, é superar. Então nós temos que olhar o passado que aconteceu de ruim, as oportunidades perdidas, o que foi, irmão, e superar aquilo, realmente deixar no passado. Mas a depressão vem de quando você começa a lembrar das coisas que você deixou, das coisas e tal, e aquilo ali começa a pressionar a sua vida para baixo. Isso é a depressão. Aí a pessoa sai da depressão, ela vai para a ansiedade. O que é a ansiedade? É a preocupação excessiva com as coisas futuras. É ficar preocupando demais com aquilo que ainda vai, olha a frase, com aquilo que ainda vai acontecer. Então, irmão, Deus, Ele não nos deu o poder de voltar no passado e nem avançar onde? O que sobrou para a gente? O hoje, o presente. Só que Deus é tão poderoso que Ele pode curar o passado, Ele pode curar o seu presente e o seu futuro. Por quê? Jesus Cristo é o mesmo ontem, passado, hoje, presente e para sempre futuro. Diga glória a Deus. Então, Ele é o Deus que está no nosso passado, Ele está no nosso hoje, mas Ele também já está no teu futuro. Então, por isso que você não precisa se preocupar. Por isso que você pode ficar tranquilo. Por isso que o salmista fala, olha, eu estou entregando o meu caminho a quem? Ao Senhor. Então, tem certas coisas, irmão, que não adianta você se preocupar mais. É você deixar na mão de Deus, ficar aquela confiança em Deus e acreditar que aquele que prometeu é poderoso para quê? Para cumprir. Eu estava pregando essa semana que eu estava vivendo uma situação na minha vida e naquele momento eu ia fazer uma oração de novo. Eu falei, não, eu não vou orar, eu já orei. Eu me recuso a orar 2 vezes por aquilo que eu já orei uma crendo. Olha só a palavra. Aí na hora eu falei aqui no culto, falei, irmão, tem orações que não era para a gente estar fazendo de novo. Não era para a gente estar fazendo de novo. Porque a gente já orou, a gente já determinou o milagre, já ligamos na terra e já está ligado aonde? No céu. Era naquele momento, em vez de você orar, era só declarar a sua confiança em quem? Em Deus. Deus, não vou orar, eu já orei, eu confio, eu creio, o milagre já me pertence em nome de Jesus. Ou seja, não é uma oração, não é orar tudo de novo, como se você nunca tivesse orado por aquilo, mas ir para a palavra e só confessar, Deus, eu confesso, eu não vou orar de novo, diabo, não adianta, eu não vou entrar nem na depressão, nem na ansiedade, porque eu já entreguei o meu caminho para quem? Acabou. Eu estou descansando. Aquele que prometeu é poderoso. Não vou ficar estressado, e agora? Não. Olha, a Bíblia diz que Abraão saiu sem saber para onde ia. E não faltou nada para ele. O Abraão ficou preocupado. E agora, Deus, para onde que eu vou? Não. Eu tenho um Deus que está me guiando. Eu tenho um Deus que está confirmando os meus passos. E a primeira parte da mensagem é você reconhecer, irmão, que aquilo que está fora do seu alcance, entrega o caminho a Deus. Entrega para o Senhor em oração e confia. E deixa Deus fazer a obra. Por que eu estou te falando isso? Lucas capítulo 18, versículo 27. Vamos lá para Lucas 18, 27. Por que eu estou te falando isso? Por causa disso aqui, ó. Lucas capítulo 18, versículo 27. Olha o que Deus quer falar com você, irmão. Lucas capítulo 18, versículo 27. Isso aqui é uma resposta, tá? Isso aqui é uma resposta de Deus para nós, irmão.
Olha Deus falando, isso aqui é conhecido nosso, a gente já pregou, já sabe. Lucas 18, versículo 27. Quem já achou, diga glória a Deus. Olha lá, mas ele respondeu, olha Deus respondendo para a gente. As coisas que são impossíveis a quem? Aos homens, completa, são possíveis para Deus, diga glória a Deus. Então Deus tem o poder de transformar o impossível no possível. Olha que coisa tremenda, irmão. Então, aí a pessoa vai falar assim, foca no possível. Não, irmão, você não tem que focar naquilo que é possível, porque naquilo que é possível você já faz, você já está dentro do seu alcance. Porque se a gente começar a focar, irmão, só naquilo que a nossa mão alcança, a gente vai ficar limitado pela visão natural, e nunca vai viver o sobrenatural. Está na hora, irmão, de você se libertar dos limites da sua fé natural e começar a viver uma fé, o que, igreja? Sobrenatural. Viver milagres. O milagre não é o possível. O milagre é o quê? É o impossível. E para viver o impossível, eu tenho que estar com foco no impossível e não no possível. Aquilo que eu posso fazer já está sob o meu controle. Eu quero agora focar naquilo que não está no meu controle. Eu quero focar naquilo onde a minha mão não alcança, porque aonde a minha mão não alcança, ali para me alcançar, eu vou depender do poder de Deus, do milagre. Irmão, para de deixar o mundo, as situações, as circunstâncias restringir você. Você olha para a situação financeira, você olha para as circunstâncias e começa a falar, bom, aqui é o meu limite, aqui eu não posso mais, eu vou viver só isso aqui. Não, não, Senhor, eu quero viver além daquilo que eu estou vivendo hoje. Eu quero viver coisas grandes na minha vida. Eu quero viver coisas que o meu dinheiro não alcança. Eu quero viver coisas que a minha sabedoria não alcança. Eu quero viver coisas contigo, Deus, que as circunstâncias não me permitem. Diga a glória a Deus. É assim que você vai viver o impossível. E não todo dia olhando para si mesmo e se limitando. Essa foi a pergunta. O anjo chegou para Maria e falou assim, Maria, você é uma mulher agraciada. Você vai ter um filho. Bom, na hora ela teve um baque. Falou, mas, peraí, como que eu vou ter um filho se eu ainda sou virgem? Não coabitei com homem nenhum. Ela começou a falar, mas como que isso vai acontecer? O anjo falou. O poder do Espírito Santo vai descer sobre você. O poder de Deus vai descer sobre você e você vai engravidar do Espírito Santo. Diga a glória a Deus. Ela falou, então cumpre em mim essa palavra. Irmão, olha que interessante isso. Ela engravidou pelo poder do que, igreja? Do Espírito Santo. Você vai vencer pelo poder do que? Do Espírito Santo. As coisas vão começar a acontecer na sua vida pelo poder do que, igreja? Do Espírito Santo. Em todo momento a Maria se apoiou no poder de Deus para fazer aquilo. Irmão, se você apoiar no dinheiro, o dinheiro é limitado, é ou não é? Se você se apoiar na ajuda das pessoas, é limitado ou não é? Demais. Se você muitas vezes se apoiar na sua própria força, também é limitado. Então a Maria falou, para que eu possa gerar Jesus, para que eu possa gerar um milagre, eu vou me apoiar no poder do Espírito Santo. E é assim que nós temos que fazer. A nossa fé tem que estar apoiada no poder de Deus. Pelo poder de Deus eu vou conseguir, pelo poder de Deus eu vou chegar lá, pelo poder eu vou conquistar isso, para a glória de Deus. Amém, igreja? Então é isso que funciona. Então, irmão, para de focar no possível e começa a falar, Deus, eu vou viver. Eu gosto dessa outra palavra, tá? Porque, irmão, sinceramente, eu olhando para a minha vida, talvez você olhe para a sua, você fale a mesma coisa do que eu. O que, pastor? Eu gosto dessas duas palavras, impossível e improvável. Eu creio muito no Deus do impossível e o Deus do que, igreja? Do improvável. Porque, irmão, eu olho para a minha vida e eu quero que você agora reflita um pouco sobre a sua vida. Da onde Deus te tirou? Da onde Deus te arrancou? Sim ou não? Irmão, nós estamos aqui, é a coisa mais improvável do mundo. Porque quem olhava para nós no passado falava o quê? Esse aí vai morrer na bebida, esse aí vai morrer na droga, esse aí, irmão, eu me lembro quantas pessoas falou, pastor, falava em crente, eu batia na madeira 3 vezes. Eu falava, eu tenho a minha religião, eu nunca vou ser crente. E falava, esses pastor tudo ladrão, tudo não sei o quê. Hoje é o maior dizimista da igreja, hoje é obreiro, hoje é pastor.
Irmão, eram pessoas que lá fora, que se você falar assim, ciclano se converteu. Ah, não. Quê? Está na igreja? Você está louco. Aí eu falando sobre isso, né? Irmão, eu fico imaginando quantas pessoas, irmão, olhava para mim, que era só um simples catador de latinha, né? Que na juventude catava latinha, e eu já falei aqui, tinha pessoas, às vezes, da minha própria família, familiares, que olhavam e falavam, esse aí não vai ser nada na vida. Esse aí não vai ser ninguém. Só que aí eu ouvi uma frase, irmão, que eu gostei, o mundo não dá volta, filho, o mundo capota. O mundo capota, não dá volta não, cara. E Deus é o Deus das reviravoltas, né, cara? Isso é coisa linda, né? Deus é o Deus da reviravolta. Você vê que Deus virou o cativeiro de Jó. Todo mundo olhava para Jó e falava, esse cara aí nunca mais vai se levantar na vida. Sim ou não? Perdeu família, perdeu tudo. Ele só não perdeu a vida, perdeu saúde, perdeu tudo. Irmão, quem olhava para quem era Jó, e como Jó estava na hora, quem olhasse no natural falava, esse cara nunca mais vai se levantar na vida. Aí você pega lá Jó 42:10, eu acho lindo isso, e a Bíblia fala assim, Deus virou o cativeiro de Jó. Fala para esse irmão, vai ter virada nessa história. Vai, meu irmão, vai. E Deus virou o cativeiro de Jó. Irmão, quem olhava Jó rico, na pobreza, na miséria, na luta, aí depois começou a ver uma outra fase de Jó. Jó tinha o dobro do que ele tinha quando tinha da primeira vez. Querido, Deus é o Deus do impossível e Deus é o Deus do improvável. Diga glória a Deus. Então você não pode, irmão, simplesmente olhar uma situação e desanimar. Não, Senhor, o impossível é aquilo que eu não alcanço. Mas quem tem um Deus que alcança em nome de Jesus? Fala assim comigo, onde as minhas forças não alcançam, a minha fé alcança. Então tem muita coisa, irmão, que você não vai alcançar pela tua capacidade, você vai alcançar pela tua fé. Tem muita coisa que você não vai alcançar pelos teus recursos, mas você vai alcançar pela sua fé. Então, irmão, o que é impossível, a fé alcança. Irmão, e a maior barreira para a gente não viver o impossível está em João capítulo 20, versículo 24. Vamos lá? Olha a barreira. Pastor, qual que é a barreira para não viver o impossível? Qual que é a barreira, pastor, para não entregar o caminho a Deus? João capítulo 20, versículo 24. Vamos lá em nome de Jesus. João capítulo 20, versículo 24. Olha só a palavra, irmão. João capítulo 20, versículo 24. Quem já achou, diga glória a Deus. Quarto evangelho. Olha só. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Didimo, não estava com eles quando veio Jesus. Olha o versículo 25. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor, depois que Jesus ressuscitou. Vimos o Senhor, mas ele disse-lhes, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. 26. E 8 dias depois, estavam outra vez seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, olha aí agora, ó, chegou Jesus, estando no meio, e disse, paz seja convosco. Depois disse a Tomé, agora, irmão, olha a resposta, hein? Põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, chega a tua mão e põe no meu lado. Não seja o que a igreja, mas o que? Mão, pega agora o 28, versículo 28. Tomé respondeu e disse, Senhor meu, Deus meu, viu a besteira que fez. 29. Então disse-lhe Jesus, porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurado. Quem é a igreja? Os que não viram e creram. Diga a glória a Deus. Olha que palavra, irmão. Então Jesus aparece para os 12, Tomé não estava lá. Aí o pessoal fala, Tomé, vou dar uma ótima notícia. Jesus está vivo, Jesus ressuscitou. Ah, meu irmão, o Tomé naquela hora falou, rapaz, você está doido? Eu só acredito se eu colocar o dedo, se eu ver. Não bastava só ver, tinha que colocar o dedo. Fala assim, cuidado, fala assim, cuidado aí, Tomé. Cuidado, Tomé. Não, porque eu tenho que ver, eu tenho que tocar, eu tenho que ser o quê? Irmão, a fé
é certeza de coisas que a gente não vê, é a certeza que aquilo que nós estamos vivendo hoje, no invisível, vai ser o nosso visível amanhã. Isso é fé. A fé é a convicção de que aquilo que hoje é só uma promessa no campo do abstrato, no campo do invisível, do sonho, essa promessa, que hoje é só uma promessa pela fé, amanhã vai virar a tua realidade em nome de Jesus. Essa é a verdade. Mas o Tomé não, eu tenho que ver. É a velha história, eu tenho que ver, e tem que ser o contrário. Eu tenho que crer. E aí, meu irmão, como que você está? Vamos falar um pouco da sua vida agora, já falei bastante. Como é que você está? Você olha para a situação, você consegue ainda crer? Você consegue dormir à noite? Ou está desesperado? Irmão, essa semana eu estou pregando muito sobre pressa. Irmão, por exemplo, eu quero que o dentista que está arrumando o meu dente, ele seja veloz, mas eu não quero que ele tenha pressa. Quem entendeu, irmão? Eu quero que o médico que está me operando, ele tenha velocidade, mas eu não quero pressa. Eu quero dele habilidade. Você está entendendo, sim ou não? Eu quero que ele esteja fazendo com velocidade, mas eu quero que ele esteja prestando o que, igreja? Atenção. E o que acontece com o apressado? Ele está tão apressado em sair das dívidas, tão apressado a resolver problemas, tão apressado a conquistar as coisas, que ele está ignorando muitos detalhes, está ignorando as promessas, está atropelando as coisas. Querido, calma, calma, calma. Não estou dizendo para você reduzir o seu ritmo, estou dizendo para você reduzir a pressa no seu coração. Faz as coisas com calma. Vai fazendo conforme Deus vai liberando para você fazer. O que não deu hoje, Deus vai dar oportunidade para fazer quando, irmão? Amanhã. Fica tranquilo. Só que você fica com a pressa, aí a pressa gera o quê? Ansiedade. Aí você fica com aquela pressa, porque eu tenho que sair, porque eu tenho que não sei o quê. Aí já começa um discurso na tua cabeça, porque se eu fizer isso aqui, eu vou ter mais tempo para Deus. Irmão, para com esse negócio. Vai fazendo as coisas conforme Deus está te dando. Vai vivendo a velocidade que Deus está te dando, sem pressa. Porque quando você faz as coisas com pressa, você vai ter que, aquilo que não está bem feito, tem que ser o que, igreja? Refeito. Aí você fica refazendo, dando volta na vida. Irmão, faz uma vez bem feito, para você ir para o próximo estágio da sua vida. Mas não precisa ter pressa. Faz as coisas com calma. Faz as coisas prestando atenção. Eu ouvi uma frase, né? Quem suporta o processo vive o propósito, querido. Quem suporta o processo vive o propósito. Então suporta o propósito agora. Vai na velocidade que Deus está dando, mas sem o que, igreja? Sem pressa. Vai vivendo cada palavra, vai aprendendo cada lição e vai embora. Agora, não, porque eu estou vendo, eu estou ouvindo, eu estou sentindo, eu estou isso e aquilo. Não. Senhor, eu não sou igual Tomé. Eu acredito que para ver o milagre, eu não preciso ver a situação melhorar. Eu já estou vivendo o milagre. Eu já estou vivendo a bênção. Eu já estou na capacidade de Deus. Amém, igreja? Eu já estou vivendo o invisível para depois viver o que, igreja? O visível. A fé, ela é a convicção. Então você tem que carregar uma certeza no seu coração que já deu tudo certo. Amém, igreja? Que a coisa já está fluindo. Agora, olha o Tomé, eu preciso ver, eu preciso crer, eu preciso ver as coisas acontecendo. Meu irmão, primeiro você vive a fé, para depois viver o milagre. E não o contrário. E não viver o milagre para depois viver o quê? A fé. Porque a Bíblia diz em Tiago que aquele que duvida não vai receber o quê? Nada de Deus. E aí eu tenho uma coisa para te falar aqui. Não limite a sua fé em Deus pelas circunstâncias naturais, querido. Não limita. Jesus apareceu e falou assim, olha, estou aqui, Tomé. Aí eu fico imaginando, mas só uma ponderação minha, que por causa de Tomé, Jesus teve que aparecer com os cravos. Jesus teve que aparecer para provar para ele que ele tinha ressuscitado. Olha que interessante, irmão. Porque ele já tinha ressuscitado em corpo, que a igreja? Glorificado. Não tinha mais marca, não era para ter mais nada. Mas por causa de Tomé, ele falou, deixa eu te mostrar. Não é isso que você quer ver? Não é isso que você quer ver? Então agora você acredita, mas mais bem-aventurado é aquele que não viu, mas está acreditando. Pastor, eu não vi ainda o que Deus tem para mim, mas eu estou acreditando. Eu estou acreditando.
Irmão, assim como Deus, assim como Jesus visitou Tomé, mas não no nosso caso por causa da incredulidade, mas ele vai nos visitar para entregar o milagre em nome de Jesus. Aí a Bíblia fala, né, como é que as coisas se complementam. Quando vier o Filho do Homem, porventura achará o quê? Fé. É o que Deus quer achar em nós. Então, primeira coisa, irmão, se você quer viver o impossível, entregar verdadeiramente o caminho a Deus e ficar tranquilo, ficar na confiança em Deus, creia que Deus faz o impossível. Segundo ponto, não duvide, não fica limitado pelas circunstâncias. E aí eu vou te falar uma palavra que eu acho que foi o Kenneth Hagin que falou, o T.L. Osborne. Você quer matar as suas dúvidas, as suas incertezas? Mate elas de fome. Não alimente as suas incertezas. Eu sempre gostei disso. Aquilo que eu alimento é aquilo que vai ficar mais o quê? Mais forte. Se eu alimentar a minha fé vai ficar mais forte que as minhas incertezas. Agora, se eu alimentar as minhas incertezas, as minhas dúvidas vão ficar mais fortes que a minha fé. Irmão, o que é isso? Vamos para a parte prática. Todo dia você fica, ai meu Deus do céu, ai será que vai dar? E será que não sei o quê? Aí quando as pessoas olham para você, você está lá de cabeça baixa, desligado, pensando longe. Meu irmão, você não precisa falar mais nada, só de olhar para você, já sabe que você não está crendo. Você viu, tem uma frase que fala que o corpo fala, sim ou não? E se tem alguém que é bom para ler a gente, é as esposas. Sim ou não, irmãs? É ou não é? Você olha assim, o que foi? Aí se ele fala em nada não, é porque tem tudo. Sim ou não? Né, irmãs? O que foi, meu bem? Nada não. Ih, você pode saber que ali está tudo naquela cabeça, irmão. Eu falo, irmão. As esposas conhecem a gente muito bem. Conhece ou não conhece, irmão? Já sabe tudo. Eu falo, pastora, olha assim, irmão. Às vezes ela me vê lá, por mais que às vezes eu tente disfarçar, ela fala assim, na lata, você está preocupado com alguma coisa, né? Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu falo assim, o Espírito Santo te revelou? Falou, meu filho, mais de 20, quase 20 anos casado, não precisa mais revelar, não. Não precisa mais não, né, irmã Edna? Chega um tempo de casado, irmão, que o Espírito Santo não precisa revelar mais nada. Você bate o olho e já sabe. Você já sabe o que está passando, já sabe como é que é. Amém, igreja? Então, irmão, não alimente. Não fica pensando muito no problema, que o problema cresce. Se concentra nas coisas que você tem que fazer. É assim que eu faço. Se concentra nas coisas que você tem que fazer e faz o que, igreja? Bem feito, dá o seu melhor. Porque não adianta você ficar pensando no problema, pensando no futuro, pensando no passado e está esquecendo de viver o que, igreja? O hoje, o presente. Meu irmão, calma. Quem aqui, irmão, está entendendo que a gente tem que entregar verdadeiramente o caminho para quem? Exato. Entrega, irmão. O que você tem para fazer hoje? Pastor, hoje é domingo, hoje é ficar com a família, descansar, então pronto, é o seu hoje. O que você tem para fazer amanhã? Pastor, amanhã tem a roça, amanhã tem os cafés para cuidar, amanhã tem funcionário, é isso aí que é o seu hoje. Pronto. Aí claro que no seu hoje está ler a Bíblia, fazer as suas... É o seu hoje, irmão. É o seu hoje. Agora, irmão, tem gente que quer resolver um ano e um dia. Como é que pode, né? Apressado, afobado. Quem conhece gente afobada, irmão? Quem conhece? E o que está adiantando? Não está adiantando nada. Por isso que a Bíblia fala, irmão, basta cada dia o seu mal. Fala para esse irmão do lado, aprenda a viver um dia de cada vez. Irmão, é muito melhor um dia bem vivido do que uma semana na sua mente mal vivido. Vive um dia de cada vez, irmão. O amanhã pertence a Deus. Às vezes você está preocupado, mas nem sabe se amanhã você vai estar vivo, filho. Amanhã você já está na eternidade e se lasque quem ficou. Verdade. Você nem sabe. Então, viva um dia bem vivido de cada vez. Então, não alimente as suas incertezas. Não alimente as suas dúvidas. Alimente a sua fé. Amém, irmão? Alimente a sua fé em Deus. Lê na Bíblia, lê na palavra, pregação, conversando com gente positiva. Irmão, a cada dia para você crescer. Para a gente encerrar, irmão. Pastor, eu tenho dificuldade ainda em acreditar em Deus. Confesso que tem algumas áreas da minha vida que a ansiedade, a dúvida está sendo maior. O que eu faço?
Você vai fazer isso aqui, ó. Marcos capítulo 9, 19. Em nome de Jesus. Marcos capítulo 9, versículo 19. Olha só, irmão. Então, ó, entregar o caminho para Deus é crer que você pode viver o impossível, é crer que Deus faz o impossível, é não alimentar as dúvidas. O que eu tenho que fazer? Alimentar a fé em Marcos 9, 19. Marcos capítulo 9, versículo 19. Faz essa oração, irmão. Marca o que a gente vai ler na sua Bíblia para você orar a semana inteira. Marcos capítulo 9, 19. Marcos 9, 19. Quem já achou, diga glória a Deus. Olha só o que Deus vai falar aqui, hein? Ó, e ele respondendo lhes disse: ó geração que incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele lhe disse: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o destruir. Mas, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Olha o 23, queridos. Olha o 23. Jesus lhe disse: se tu podes crer. Completa, igreja. Tudo é possível. Não, vocês estão lendo errado, irmão. Pelo amor de Deus. Vamos ler de novo. Acho que vocês leram errado. A tradução de vocês deve estar em outra Bíblia. Vamos lá. Deixa eu pegar. Qual versículo mesmo? E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível àquele que tem dinheiro. Não? Ué, não, vamos ler de novo, irmãos. Vamos ler de novo. É o 23, né? É o 23? Vamos lá. E Jesus lhe disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que é milionário. Também não? Tudo é possível a quem? A quem, igreja? Ao que crê. O crer não está limitado a dinheiro. O crer não está limitado na sua saúde. O acreditar não está limitado a pessoas. O crer só está limitado a uma pessoa, a você mesmo. Só você. Só você, irmão. É como se Deus falasse: a chave para liberar o meu poder, a chave para transformar o impossível no possível é o que, igreja? Acreditar. Aí você vai acrescentar mais algo. Não é só acreditar, mas acreditar de todo o que, igreja? De todo o seu coração, de toda a sua alma. Falar que acredita é fácil, meu irmão. Se eu perguntar aqui, quem acredita? Todo mundo vai levantar a mão. Pergunta para o morador de rua se ele acredita. Ele fala o que, Sônia? Acredito, mas a vida dele não muda. Irmão, eu quero ver você falar que acredita quando o diabo estiver fungando no teu cangote. Aí eu quero ver se você acredita. Porque, irmão, é a mesma coisa que o diabo falou para Deus em relação ao ser humano. Eles acreditam porque eu sou dar tudo para eles. Sou dar saúde, sou dar carro, é fácil acreditar assim. Aí Deus falou: eu tenho um lá na terra chamado Jó. Aquele ali acredita em mim, não por causa que ele está bem de saúde. Aquele ali acredita em mim, não é porque ele tem uma família, nem porque ele é rico. Ele acredita em mim pelo aquilo que eu sou para ele. Nossa. Ele acredita em mim por aquilo que eu sou para ele. Não por causa das coisas que eu dou para ele. Não por causa das bênçãos. Ele acredita na minha pessoa, no meu caráter, Deus falando. Vai lá, toca lá então. Vai lá, tocou. Irmão, eu gosto de uma frase que Jó fala: em tudo isso, Jó não, que a igreja, não blasfemou contra Deus. Em tudo isso, Jó não, o que, igreja? Blasfemou contra, em outras palavras, ele continuou acreditando. Ele acreditava em Deus na bonança, mas ele acreditava em Deus quando estava na miséria. Ele acreditava em Deus quando estava na saúde, mais ainda quando ele estava onde, igreja? Na doença. Irmão, Jó nunca condicionou a fé dele a coisas da terra. A fé dele só está condicionada ao Deus Todo-Poderoso. Diga glória a Deus. Irmão, o que faz você vencer não é as coisas que Deus te deu, mas é aquilo que Deus representa
para você em nome de Jesus. Você não é mais que vencedor porque tem um carro. Você não é mais que vencedor porque tem uma formação acadêmica. Você é mais que vencedor porque você tem Jesus, porque você tem Deus, porque você tem o Espírito Santo. Diga glória a Deus. Irmão, as circunstâncias podem mudar, mas enquanto o meu Deus não mudar, eu vencendo ainda. É assim que funciona. Aquele pai falou assim: olha, ajuda a minha incredulidade, ajuda-me a acreditar, me ajuda, meu Deus, a acreditar mais. A que ponto? Até o ponto de eu viver um milagre. Aquele pai pediu para Jesus humildade. Amém, irmão? Eu vou te abrir uma coisa. Não é todas as áreas e nem todos os desafios que eu consigo ainda acreditar plenamente. Confesso que ainda tenho dúvidas no meu coração, porque eu sou um ser humano igual você, querido. Então não adianta eu querer de hipocrisia aqui que eu sou super crente, que eu não sou, não. Irmão, tem coisas na minha vida que eu não vivi ainda, simplesmente porque o meu coração naquela área, eu não estou falando de pecado, não. Eu estou falando de acreditar e de incerteza. Porque enquanto restar um resquício de incerteza lá dentro da minha mente, do meu coração, o milagre não opera. Porque Deus, irmão, Deus ou é tudo, ou é o quê? Não tem meio termo. Ou é sim, não tem meio termo. Deus não opera num coração que está dividido entre fé e dúvida. Ou é ou não é, meu amigo. Eu já fiz essa oração desse pai. Ajuda a minha incredulidade. Deus, eu não estou conseguindo acreditar. Eu sei que, olha só, eu tenho a informação. Mas só por ter informação não quer dizer que eu estou o quê, igreja? Acreditando. Saber que Deus pode fazer não quer dizer que eu estou acreditando. Porque é uma luta entre a carne e o que, igreja? E o espírito. Então eu falo, irmão, tem áreas da minha vida que eu não rompi ainda, porque ainda no meu coração ainda tem dúvida. Então não adianta eu desenhar um quadro bonito de espiritualidade, nossa, não é não. É o real, é o real, é o real. É chegar e falar: Deus, esses dias eu estava falando com Deus: Senhor, essa área da minha vida não está despontando, porque tem uma maldita de uma dúvida que está encrostada lá, uma incerteza, e incerteza gera insegurança, e com insegurança você não consegue fazer as coisas, você trava. Aí gera crença de incapacidade, vai gerando um monte de trem. Aí eu falei: Deus, aí eu fui para Marcos, falei: Deus, ajuda a minha falta de fé, humildemente. Simples. Irmão, pastor, 19 anos, conheço a Deus, sou batizado com o Espírito Santo. Mas quem disse que eu também não preciso dele, irmão? Quando foi que chegou o ponto que eu também não preciso das coisas de Deus, irmão? Humildade. Amém, igreja? A Bíblia diz que Deus dá graça a quem? Aos humildes, mas resiste quem é soberbo. Irmão, não tem problema se reconhecer tuas fraquezas. Agora, vou te falar isso aqui para encerrar. Eu nunca reconheci uma fraqueza diante do diabo. Jamais. Porque se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, tua força é pequena. Agora, todas as minhas fraquezas, eu reconheço diante de quem? Eu acredito, irmão, que está na hora de você abrir o seu coração para Deus e rasgar o verbo. Amém, irmão? Falar mesmo, irmão. Falar. O pastor Jaime fala que Deus não é com os perfeitos, mas Deus é com o sincero de quê? De coração. Rasga o verbo, irmão. Fala com Deus. Melhor do que você ficar falando: oh, Senhor da glória, Deus poderoso. Não, irmão. Você está fazendo uma oração que nem seu coração quer fazer essa oração. Seu coração quer falar a real. Deus, eu estou passando essa luta, eu estou com dúvida no meu coração. Deus, eu não estou conseguindo acreditar, não estou conseguindo desenvolver minha fé. Me ajuda, me ajuda. E na hora que você pedir ajuda, quem que vai vir? O Espírito Santo vai te ajudar, vai te fortalecer. Humildade, irmão. Se renda aos pés do Senhor hoje. Faz igual o pai dessa criança. Ajuda a minha falta de fé. Ajuda a minha falta de fé. Ajuda a minha falta de fé. Irmão, Ele é o Deus que nos aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Não quando a gente está forte. Ele aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Então a tua fraqueza, irmão, Deus pode aperfeiçoar ela e transformar no teu ponto mais forte de vida, em nome de Jesus. Pega essa palavra, entrega o teu caminho ao Senhor. Como que eu faço? Crendo que com Deus eu posso viver o impossível.
não alimentando mais as minhas incertezas, vou matá-las de fome, eu vou alimentar a minha fé. E como você viu aqui, ó, por último, tudo é possível ao que crê. Fala assim, tudo o que eu acreditar, eu posso fazer, eu posso ter. Fala assim, eu posso ser também. Amém? Qual que é a chave, irmão? Não é o dinheiro que você tem, é o acreditar. Você quer transformar algo impossível em possível? É acreditar. Se você acreditar que pode, você... E se você não acreditar que pode, não pode. A chave é o acreditar. Amém, igreja? Acredita. Mas não superficialmente. Buscar-me-eis e me achareis quando? Quando, igreja? Me buscar de todo o vosso coração. Eu tenho que crer em Deus com o coração inteiro. Inteiro. E para chegar nesse nível, não é do dia para a noite. Você vai ter que trabalhar isso a semana inteira agora. Fala para esse irmão do lado, ó, você tem tarefa. Você tem tarefa. Não tem a professora quando, né, irmão? Você tem que ano? Que série? Hã? Você está no terceiro já? Terceiro ano? Você já vai para a faculdade já? Caraca, amém, glória a Deus. Ó, faz direito, viu? Faz direito que é bom. Faz direito que é bom. Ó, eu puxando para o meu lado, irmão. A professora passa trabalho de casa ainda? Passa? Mas você já teve que fazer trabalho de casa, sim ou não? Né? Aí o pai e a mãe tem que ajudar, e tem que cobrar, né? Já fez a tarefa, né? Mas é isso aí, irmão. Esse é o seu trabalho de casa. Esse é o seu trabalho. Qual trabalho, pastor? Eu vou trabalhar o meu coração para ele crer inteiramente em Deus. Inteiramente. Enquanto você não crê inteiramente, o milagre não vai acontecer. Irmão, a tua vitória está no teu coração, na sua mente. Crê, mas não é só crer, mas é crer de todo o que, igreja? Todo o coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, a ponto de você não restar nada de dúvida dentro de você. Aí sim, você vai viver algo grande com Deus. Ah, pastor, então assim é muito difícil viver. Não, não é não. Senhor, ajuda. Espírito Santo, me ajuda a crer de todo o meu coração. Amém, igreja? Levanta a sua mão direita assim, Senhor, obrigado por essa palavra. Obrigado por nos ensinar, Senhor. Obrigado por falar o nosso coração. Diga, Espírito Santo, muito obrigado por esta palavra. Diga, Espírito de Deus, me ajuda na minha incredulidade. Vamos aplaudir Jesus bem forte? Aplauda Jesus bem forte, irmão. Amém. Glória a Deus. Deus falou contigo, sim ou não?